Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. Parte 1. Sakira é um perdedor feio e repulsivo que mal consegue se manter em uma corda apertada. Os estudantes comentam sobre como ele recentemente se envolveu em outra briga e como ele é só problema. Até os pais falam sobre o quão perigoso ele é. Todos acreditam que ele é perigoso demais para sequer olhar, o que é compreensível, dado seu completo desinteresse em habilidades interpessoais. Criticam sua aparência, mencionando sua recusa em pintar o cabelo de preto. Até a cor de um de seus olhos é diferente, o que leva as pessoas a concluírem que ele deve ser amaldiçoado. Todo mundo o acha repugnante, e o garoto eventualmente cai da corda. É então que encontramos Sakura pela primeira vez. Ele explica que prefere os poderosos e não liga para os fracos. Alguns caras estão importunando uma garota e perguntam se ela quer ir para algum lugar. Ela pensa em quebrar ovos na cabeça deles, mas decide que seria um desperdício de ovos maravilhosos. O cara aconselha que ela não haja tão arrogante e tenta impedir que ela vá embora. Sakira então revela que o que mais despreza são indivíduos fracos que acreditam ser fortes. Ele intervém com o grupo de assediadores, dizendo que é cedo demais para agirem tão patéticos. O líder tenta atacar Sakira, mas ele é justamente o tipo de pessoa que Sakira mais despreza. Sakira o derrota facilmente e se pergunta o que passa na cabeça desse cara para acreditar que é poderoso quando não é. Sakura pede que memorizem seu nome e rosto para avisarem a todas as pessoas vulneráveis que conhecem para fugirem quando o virem. Ele também quer que saibam seu nome para que possam informar todos os fortes onde encontrá-lo. Ele se declara como Sakura Akira, da escola Fierin High School. Depois, ele se afasta dos babacas, mas a garota o para agradecer. Sakira fica perplexo e pergunta se ela está falando com ele. Ela confirma e Sakira deixa claro que não fez isso para ajudá-la, só bateu neles porque o irritaram. Sakira recusa o convite dela para comer algo, mas ela acaba o alimentando mesmo assim. Ela percebe que ele não é dessa cidade e comenta que é incomum alguém vir para cá. Ela conta que o grupo com quem ele lutou tem causado muitos problemas e que a segurança pública na cidade é praticamente inexistente. Ela também admite que não é dessa cidade e se apresenta como Tabana. Sakira fica intrigado com a gentileza dela, já que a maioria das pessoas teria medo dele, especialmente depois de vê-lo derrotar 5 caras. Relutante, ele come a comida quando ela insiste, e fica surpreso com o quão deliciosa é. Ele pergunta se o restaurante dela tem take-off, mas ela corrige, explicando que ele quis dizer take-out. Tabana aponta que as cores do cabelo e dos olhos dele são diferentes, e ele se pergunta se isso a incomoda. Ela, na verdade, fica mais impressionada do que qualquer outra coisa, mas o paranoico Sakira acredita que ela quer lutar. Ele argumenta que a aparência não importa em uma luta, o que é uma das razões pelas quais veio para Furan. Os estudantes de Furan são conhecidos por terem as piores notas, mas também por serem os lutadores mais fortes. São os alunos que não se encaixam em outras escolas e que acabam em Furan, onde facções lutam diariamente para ver quem será o melhor. A paixão por lutas é tão grande que eles até brigam em feriados. Sakura está determinado a se tornar o número 1. Tabana comenta que esse é um objetivo ambicioso, mas Sakura revela que, na verdade, é tão burro quanto uma pedra e só entende de lutas. Porém, nada soa melhor para ele do que competir pelo primeiro lugar, e este lugar é perfeito para isso. Tabana percebe rapidamente o motivo de ele estar usando o uniforme escolar, mesmo antes das aulas começarem. Ele explica, envergonhado, que acabou de se mudar e não tinha outra roupa para vestir. Ela o provoca ainda mais, e nosso garoto Sakura, como sempre, recorre à luta, insistindo que a discordância seja resolvida do lado de fora. Nesse momento, um cliente mais velho quase esquece sua sacola, mas Sakura o lembra. Enquanto volta para casa, Sakura reflete sobre o quão estranho foi o incidente todo. O homem idoso lhe dá alguns doces e incentiva Tabana a agradecê-lo. Sakura não está acostumado a receber tanta gratidão e considera toda a comunidade, incluindo Tabana, estranha. Ele aponta que usa o uniforme de uma escola de delinquentes e que sua aparência também é esquisita. Para ele, não faz sentido ninguém desconfiar dele ou agradecer por algo. Uma vez, ele encontrou a carteira de alguém, mas foi acusado de tê-la roubado. Tabana então diz que, embora ele tenha tomado a decisão certa ao ir para Furan, nunca será o número 1. Surpreendentemente, ela afirma que ele pode nem sequer vencer ninguém lá, quem dirá ser o melhor. Sakira rebate, dizendo que ela não tem ideia de quão forte ele é.
Ela admite que ele pode ter músculos incríveis, mas ressalta que ele não conseguirá ser o melhor. O problema é que ele está completamente sozinho. Sakira fica furioso e grita que não é tão fraco a ponto de precisar de outras pessoas para vencer. Enquanto ele se afasta, Tabana acrescenta que não está se referindo à força física. Ela sugere que ele vá conhecer alguns estudantes de Furan, pois entenderá melhor. Um grupo de bandidos está causando tumulto por perto, e uma senhora desesperada pede socorro. Sakira encontra o grupo de antes, e o líder fica chocado com sua presença. Ele chama nosso garoto de lixo assustador, mas Sakira simplesmente o ignora. O comandante explica que não esqueceu o rosto dele e zomba de sua aparência. Ele fica surpreso ao descobrir que aquela é a cor real do cabelo e dos olhos de Sakira. Achavam que era apenas um cosplay ruim, mas apontam que ser real é ainda mais repulsivo. Sakura sorri, pois essa é a reação que espera das pessoas em relação à sua aparência. Esse desgosto é algo com que ele já está acostumado, embora o aceite porque desistiu de se importar com isso. No entanto, Sakira ainda quer acreditar que tem valor. Para ele, derrotar a pessoa à sua frente é o suficiente para se sentir superior. O problema é que ele não consegue parar de pensar no que Tabana disse sobre ele nunca ser o líder porque está sozinho. O líder do grupo anuncia que sua gangue vai declarar guerra a Furan por causa de Sakira, mas ele não presta atenção. Ainda está focado nas palavras de Tabana enquanto acerta o líder novamente, declarando que não é ele quem evita as pessoas. Sakira expressa sua opinião honesta sobre sua aparência. Ele entende melhor do que ninguém que parece estranho, mas nunca fez nada para ofender aqueles que o desprezam. Essa é simplesmente sua aparência. Ele começa a derrubar o grande grupo de bandidos. Para ele, enquanto for o mais forte e melhor lutador, será o número 1. Não há conexão entre estar sozinho e isso. A gangue tenta atacá-lo de uma só vez, mas é inútil, pois Sakira é muito mais habilidoso. Ele enfrenta qualquer oponente que se aproxima, e a luta é surpreendentemente unilateral, apesar da desvantagem numérica de Sakira. De repente, um dos bandidos sequestra Tabana, mas paga caro por essa atitude imprudente quando Sakira o nocauteia. Tabana agradece, mas Sakira reitera que os bandidos apenas o irritaram. Eles tentam usar uma faca, mas ele ordena que os idiotas mantenham a luta limpa. Um dos caras tenta atacá-lo por trás, mas aprende uma lição importante. Sakira continua repelindo os inimigos, mas é prejudicado pela necessidade de ficar em um local para proteger Tabana. Ele se questiona por que está defendendo-a e lembra a si mesmo que ajudar os outros nunca termina bem. Sakira ainda se defende, mas um dos atacantes finalmente usa a faca para cortá-lo. Sakura está em uma situação difícil e se pergunta por que não defende as pessoas. Ele reflete novamente sobre por que decidiu ajudar Tabana e se prepara para levar um golpe de bastão na cabeça. Nesse momento, alguém interrompe o ataque, e Sakira percebe que o estranho está vestido com o uniforme de Furan. Esse rapaz inesperadamente para o bastão com as costas e alerta Tabana para não contar a ninguém que estava em perigo. Ele derrota o agressor com o bastão e informa os bandidos que causaram uma grande confusão na comunidade. Quando seus companheiros chegam, ele está furioso e avisa a gangue que estão em sérios problemas. Os reforços chegam, mas os bandidos ficam decepcionados ao ver tão poucos adversários. Mesmo assim, estavam confiantes devido à vantagem numérica. Eragi, o líder dos estudantes de Furan, instrui seu grupo a derrotar rapidamente os bandidos, e eles começam a destruí-los completamente. Um dos bandidos ataca Sakira, que fica em uma posição ruim devido à imobilidade de sua perna. Eragi o protege novamente e ordena que Sakira fique de lado se estiver ferido. Sakira fica furioso, dizendo que não precisa de um chefe e que os bandidos são dele para enfrentar. Eragi apenas manda Sakira parar de se mexer, pois isso dificulta a proteção. Sakira fica completamente surpreso ao perceber que toda a cidade está torcendo pelos irmãos de Furan. Ele não acredita no que ouve. Tabana lembra que mencionou que a segurança pública da cidade era praticamente inexistente. No entanto, isso só era verdade até 2 anos atrás, quando tudo mudou graças aos estudantes de Furan. A primeira coisa que fizeram foi colocar um quadro de avisos na entrada da cidade, informando que qualquer um que causasse problemas, ferindo pessoas ou propriedades, seria expulso por eles, independentemente de quem fosse. Tabana explica que, em algum momento, os moradores deram aos estudantes temidos um novo nome. Por lutarem para proteger a cidade, são conhecidos como Vindriakers, quebra-ventos da cidade. Depois da luta, toda a vila sai para agradecer os estudantes de Furan, que
considerados delinquentes de baixo nível, agora são respeitados pela comunidade. Apesar de ainda brigarem muito, são adorados por todos e, o mais importante, são necessários. Sakura fica impressionado com o quão diferente essa comunidade é, já que os combatentes são tratados como heróis. Parecem arruaceiros e brigam frequentemente, mas ninguém tem medo deles. Sakura é tomado pela emoção e se surpreende quando os moradores da cidade lhe dizem que ele fez um excelente trabalho enfrentando tudo sozinho. Uma pequena senhora idosa até tenta cuidar de seu ferimento, mas Sakura não consegue lidar com isso e pede que todos parem. Tabana começa a cuidar calmamente de seu ferimento, lembrando-o de que havia dito que ele estava sozinho. No entanto, ela admite que percebeu imediatamente que isso não era uma escolha dele. Ela não consegue entendê-lo completamente, mas explica que as pessoas dessa cidade precisam de sua força. Sakura se sente sobrecarregado com tudo o que está acontecendo e declara que não precisa de ninguém, recusando-se a se envolver. Contudo, Tabana aponta, ansiosa, que suas ações transmitem uma mensagem diferente. Ele lembrou o velho da sacola esquecida e lutou com todas as forças para protegê-la. Tabana ressalta que ele ainda não desistiu das pessoas e que não precisa desistir. Pelo menos, ela afirma que não vai abandoná-lo e pede que ele olhe para ela também. Tabana sente confiança de que esse é o caminho que o levará ao resultado que deseja. Sakura ainda está confuso e incapaz de processar tudo, então corre em direção aos outros. Ele salta no ar e comenta como os delinquentes agora parecem estar brincando de heróis. Apesar disso, ele admite que se tornar o escudo da cidade soa realmente incrível. Em seguida, ele derrota completamente o líder da gangue que estava aterrorizando a comunidade. Todos ficam chocados, e Sakura se pergunta se alguém realmente ficará ao seu lado. Descobrimos, então, que essa é a história de como uma pessoa de baixo nível, que só sabia lutar, se tornou o herói da cidade. No final, Sakura chega ao restaurante de Tabana, furioso. Parte 2. Ela tem que carregar a avó por aí e tem medo de se machucar ao descer das costas dele, mas ele simplesmente insiste para que a avó apresse o passo. A avó surpreende nosso filho com sua descida, e ele fica irritado porque ela havia dito que seus quadris doíam tanto que ela não conseguia andar. A senhora expressa gratidão, mas Sakura ainda não sabe como responder a tamanha generosidade. Takana o impede de ir embora e oferece um almoço, pois hoje é a cerimônia de entrada dele. Ainda é cedo, então ela conclui que ele está ansioso para começar a escola. Ele nega, mas ela entende perfeitamente, porque há tantas personalidades interessantes em Furin. Logo depois, uma criança chamada Nai aparece e cai de cara no chão. Ele pergunta a Takana o que ela acha de seu novo uniforme, mas Sakura aponta que ele ainda está com as etiquetas na jaqueta. Nai remove todas as etiquetas, e Takana informa a Sakura que eles estarão na mesma série. Nai observa o cabelo e os olhos peculiares de Sakura, e Sakura suspeita que ele tem algum problema com isso. Nai fica surpreso com a atitude de Sakura e conclui que ele deve ter tido uma infância difícil devido à sua constante preocupação. Nai tenta entender por que alguém sem laços com Furin, como Sakura, veio para a comunidade. Sakura se ofende, mas Takana o tranquiliza, dizendo que Nai é assim com todos. Nai enfatiza apaixonadamente que Furin não é uma escola comum. Membros de Furin se levantam para proteger as pessoas, defendem os fracos e derrotam os perversos, tornando-se heróis da justiça. Todos que vêm a Furin os admiram e querem ajudar a proteger a vila. Nai é um deles, mas ainda se pergunta por que alguém como Sakura veio para sua comunidade. Sakura deixa claro seus objetivos, revelando que está lá para alcançar a posição mais alta. Proteger a cidade é excelente, mas há muitas pessoas poderosas ali, e Sakura simplesmente quer ser o melhor de todas. Nai fica sério e o aconselha a não mencionar coisas que ele nunca será capaz de fazer. Ele explica que está preocupado que Sakura possa acabar ficando careca. Sakura perde a paciência com a pequena comédia de Nai e insiste em lutar. No entanto, já está tarde, e Nai precisa ir, pois pretende realizar 3 rondas pela cidade antes da cerimônia de admissão. Ele anuncia que será um herói da justiça a partir de hoje, mas demonstra sua desajeitada personalidade ao sair. Takana comenta como o menino é divertido, mas Sakura não acredita que um nerd como ele quer ser um herói da justiça. Takana fica surpresa ao ouvir Sakura comentar sobre a aparência de outra pessoa, mas ele esclarece que estava falando sobre caras como Nai, que sempre fogem de batalhas. Para ele, nada é mais patético. Takana diz que isso é apenas uma suposição, mas Sakura revela que já viu isso acontecer várias vezes. Takana então faz uma pausa para ensinar algo a ele.
Ela observa que o fruto do café tem uma cor muito diferente dos grãos de café que guarda em potes. A lição é que, se você olhar para as coisas de apenas um ângulo, nunca perceberá sua verdadeira forma. Ela acredita que ele não deve tirar conclusões rápidas e o incentiva a conhecer melhor as pessoas para entender quem elas realmente são. Sakura realmente absorve essa informação crucial, mas assume que ela está dizendo que Nai é um bom lutador. Takana fica insatisfeita, imaginando se ele só se preocupa com lutas. Sakura permanece certo de suas conclusões, mesmo depois de ter partido. Então, ele é parado e recebe um pão como cortesia. Ele fica perplexo, e o padeiro explica que as crianças de Furin frequentemente ajudam pela cidade, e ele apenas quer retribuir. Eles reconhecem Sakura como a pessoa que enfrentou uma gangue no dia anterior e comentam que todos estão falando sobre ele. Sakura não sabe como reagir aos elogios e vai embora, mas eles insistem para que ele leve alguns sanduíches para o almoço. Enquanto Sakura caminha pela cidade, percebe que várias pessoas compartilham sentimentos similares sobre ele. Sakura não entende o que está acontecendo e se pergunta o que há de errado com todos na cidade, sendo tão amigáveis com alguém como ele. Ele esperava que o tratassem mal. Sakura fica surpreso quando uma garota pede ajuda. Nai está sendo atacado em um beco após impedir que um homem incomodasse uma garota. Os caras simplesmente zombam dele por acreditar que poderia proteger a cidade, dizendo que ele é quem precisa de proteção. Nai tenta pedir que devolvam o que pegaram, mas só é empurrado. Os rapazes ficam surpresos quando Nai declara que aqueles que causam dor ou prejuízo na cidade serão expulsos por Furin. Os rapazes riem, apontando que apenas heróis de programas infantis falam assim. O líder fica irritado e declara que não importa se Nai é de Furin, ele é quem será expulso. Quando o agressor está prestes a atacar, Sakura chega a tempo de salvar Nai. Nai fica surpreso e se pergunta por que Sakura está protegendo-o, mas Sakura mal percebe sua presença enquanto enfrenta os agressores. Sakura se ofende com isso, admitindo que não é verdade, mas ele despreza fracos que acreditam ser fortes. Ele declara que isso o enoja, o que provoca os valentões a demonstrar suas habilidades. Nai fica preocupado com a segurança dele, acreditando que Sakura não conseguirá lutar sozinho, mas não há motivo para preocupação, os caras são derrotados em segundos. Nai fica impressionado com a rapidez com que ele lidou com eles e se pergunta quem é Sakura. Agora, Nai está com medo dele, mas agradece Sakura por sua ajuda. Ele tem certeza de que Sakura está decepcionado que alguém como ele esteja em Baurin e estudando em Furin High. No entanto, Sakura apenas afirma que não estava salvando Nai, referindo-se a ele como um pretensioso típico e alertando para que tenha consciência de suas próprias limitações. Nai explica que sempre apanhava no ensino médio até que, um dia, foi salvo por alguém de Furin. Apesar de normalmente ter medo dessa pessoa, na ocasião ela parecia tão legal que Nai aspirou ser como ela. Ele veio para Furin para se tornar tão incrível quanto essa pessoa, mas desmorona ao perceber que é simplesmente patético. Sakura reflete sobre como imaginava que Nai fosse o tipo que recuava em batalhas, mas agora está claro que ele se defende. Sakura informa Nai que ele é um lutador fraco, mas talvez não seja totalmente inútil. Nai fica chocado, e a garota que ele salvou se aproxima para agradecê-lo por defendê-la. Ela também elogia Sakura, mas ele quer ir embora. Nai o impede novamente e pega um pequeno caderno, bombardeando Sakura com perguntas sobre sua altura, peso, tipo sanguíneo e hobbies. O garoto fica empolgado analisando Sakura e anotando tudo, até que é interrompido. Nai explica que gosta de coletar informações sobre caras que acha legais e impressionantes. Sakura apenas diz para ele fazer o que quiser, e Nai interpreta isso como um convite para observá-lo de perto. Nai se oferece para ser o guia de Sakura e revela que, embora não seja útil em uma luta, é o melhor guia para a cidade e seus habitantes. Sakura fica surpreso quando Nai declara que pode guiá-lo até o topo. Nai precisa convencer Sakura a continuar, mas ele está distraído comendo, pois sente muita fome após lutar. Sakura fica impressionado com o quão delicioso o pão é, e Nai também se empolga, mas lembra que precisam ir para a escola. Finalmente, eles chegam, e Sakura fica animado porque encontrará muitas pessoas como os caras que enfrentou antes. Nai encontra a lista de alunos da turma e fica feliz ao descobrir que ele e Sakura estão na mesma classe. Nai está impressionado com alguns dos nomes na lista, mas não os conhece pessoalmente, são apenas pessoas que ele admira. Sakura não acha importante quem está na turma, mas Nai lembra que eles passarão muito tempo juntos. De repente, Nai fica chocado com um nome em particular, e Sakura percebe que ele perdeu toda a energia.
Nai eventualmente supera isso e pede para Sakura ser gentil com todos na classe, incentivando-o a sorrir para eles. Sakura acha que ele está brincando, mas Nai informa que os membros de Bawrin se uniram para proteger a cidade. Como Sakura não é de lá, os garotos ficarão irritados e questionarão por que ele veio para Furin. Nai acredita que será crucial mostrar que Sakura é inocente e não um inimigo de Bawrin. Sakura, por outro lado, não está ouvindo, pois está se aquecendo. Nai pergunta o motivo e fica surpreso quando Sakura responde que está apenas se preparando para qualquer coisa. Nai fica desapontado por ele não ter escutado e lembra que, como um estranho, até mesmo um pequeno mal-entendido pode virar a escola inteira contra ele. Sakura não se importa se todos se voltarem contra ele e diz a Nai que está lá para lutar até o topo. Quando entra na sala de aula, Nai fica surpreso ao perceber que todos estão olhando para ele. A sala está cheia de alunos com aparência durona, mas Sakura não poderia ter pedido por algo melhor. Um aluno reconhece Sakura, e ele imediatamente levanta sua guarda. Nai se desculpa e reconhece o aluno de seu caderno, mas ele afirma ser Leonardo DiCaprio. Sakura acredita nisso no início, e Nai não fazia ideia de que esse cara sério poderia ser tão brincalhão. Nai sabe que o nome verdadeiro dele é Su, e Su afirma que seu tapa-olho mantém um antigo fantasma chinês em seu olho direito. Sakura perde a paciência ao descobrir que o garoto está apenas brincando, mas Su se torna sério e se aproxima de Sakura. A situação fica tensa enquanto Nai pensa que pessoas de fora da cidade são tratadas como anomalias. Sakura se prepara para lutar, e Nai fica preocupado que talvez não haja como impedir isso. De repente, Nai fica surpreso quando Su dá um tapinha nas costas de Sakura e o parabeniza por ser a estrela da briga na rua principal no dia anterior. Su diz aos outros alunos que, antes de Eraji chegar à briga, Sakura estava protegendo a comunidade. Nai não sabia disso, e os outros alunos começam a se reunir ao redor de Sakura. Há rumores sobre um aluno desconhecido vestindo o uniforme deles, e eles estão felizes por isso. O indivíduo fez um trabalho incrível ajudando a cidade. Eles estão um pouco próximos demais para o conforto de Sakura, mas Nai decide que isso é melhor do que eles se voltarem contra ele. Fica claro que eles não consideram Sakura um inimigo, então Nai relaxa, pois a pessoa que ele temia anteriormente também deve ficar bem com Sakura. Os garotos ainda não entendem por que ele veio para Furin, então Sakura explica que está lá para conquistar o primeiro lugar. Todos ficam chocados, e Nai tenta esclarecer que Sakura não está ali para rebaixá-los e derrotá-los. Sakura, no entanto, afirma que está, mas seu novo amigo o aconselha a deixar que ele cuide disso. Nesse momento, uma mesa é lançada, e aparece um aluno aterrorizante. Sakura demonstra empolgação, mas Nai o insta a não atacar esse cara. Ele é o aluno mais perigoso da turma e, possivelmente, o mais perigoso de toda a escola. O nome dele é Kyoto. Sakura declara que prefere lutar contra cachorros loucos como ele, e Kyoto ameaça destruí-lo. Kyoto desfere um golpe forte, mas Nai fica surpreso ao perceber que Su rapidamente o afastou do caminho. Sakura também desvia, elogiando Kyoto por ser exatamente o tipo de pessoa que ele esperava encontrar em Furin. Kyoto fica ainda mais irritado, mas isso é exatamente o que Sakura esperava. Empolgado com o fato de as coisas estarem esquentando, Nai se pergunta o que ele acha engraçado. Su informa Sakura que cometeu um erro ao insistir que se tornaria o top dog na frente de Suisha. De repente, Suisha lança um ataque surpresa contra Sakura, mas ele desvia perfeitamente, já que Suisha está se movendo a apenas 0,5x a velocidade. Suisha frequenta a escola desde o ensino fundamental e é o único que teve o privilégio de se auto-intitular Boffin antes de começar oficialmente na escola. Suisha continua atacando Sakura, mas ele desvia sem dificuldades. Su informa Sakura que Suisha idolatra tanto o Top Dog que ganhou o apelido de fanático do Top Dog. Suisha tenta um ataque baixo para derrubar Sakura, mas ele desvia facilmente. Su continua incentivando a luta, mas um colega de classe o aconselha a parar. Su confunde o conselho com uma troca de comentarista, mas seus colegas dizem que querem que a luta acabe para evitar que terceiros se machuquem. Suisha tenta um soco poderoso, mas acerta apenas o ar. Sakura desvia espetacularmente, provocando-o sobre acertar apenas sua sombra. De repente, Sakura lança um chute que acerta Suisha diretamente no queixo, machucando seu nariz. Todos ficam chocados com isso. Sakura continua zombando de Suisha, provocando-o por ser um fanático sem capacidade de pensar por conta própria. Sakura se surpreende que as pessoas pensem que Suisha pode vencê-lo, já que ele só sabe seguir ordens.
Sakira e Suisha continuam se encarando diante dos espectadores, prontos para retomar a briga, quando uma voz inesperada surge nos alto-falantes, interrompendo-os. A voz começa testando o microfone, confusa se ele está ligado ou não. Um diretor informa que o microfone está funcionando e, então, ele saúda todos com entusiasmo. O diretor o avisa que está falando alto demais e pede que abaixe o tom para evitar reclamações de barulho. Sakira fica irritado por ter sido interrompido bem no auge da briga e insiste para Suisha continuar. No entanto, percebe que todos ao seu redor se tornaram zumbis, aparentemente comandados pela voz dos alto-falantes. Sakira se pergunta quem está falando. A voz se apresenta como a Inbin's primo. Sakira percebe que o falante é o top dog de Ban e fica empolgado por finalmente poder saber mais sobre o estudante mais forte da escola. Todos escutam atentamente, aguardando o anúncio que Ain fará, mas, de repente, ele diz que esqueceu o que ia falar. Ain tenta compensar sua falta de memória incentivando todos a aproveitarem sua juventude. Ele aconselha a viverem uma vida que importe e a criarem muitas memórias, já que estão no ensino médio. Ele também anuncia que irão à praia no verão e sugere que experimentem raspadinha. Na se pergunta qual a utilidade da raspadinha, mas Suisha o encara, perguntando se ele tem algum problema com isso. Na rapidamente diz que não tem nada contra o que Ain disse. Ain reconhece que houve um aumento no número de estudantes matriculados e informa que nem todos poderão participar das atividades escolares. Ele espera que a densidade populacional não leve a brigas logo no primeiro dia e aconselha os alunos a se darem bem. Na escapa do alcance de Suji, e Suisha aproveita para limpar o sangue de seu nariz, tentando esconder que esteve envolvido na briga. Su informa que ele não pode esconder sua culpa, pois todos o viram lutando. A Jin lembra a todos que o título de Bofin vem com a obrigação de proteger as pessoas e a propriedade. Ele encerra os anúncios dizendo que está na hora do almoço. Sakira se pergunta como todos conseguem prestar tanta atenção em Ajin, mesmo quando ele não está presente na sala. Ele percebe que é isso que um lutador forte conquista. Su, de repente, se coloca entre Suisha e Sakira e sugere que façam as pazes com um aperto de mão. Sakira recusa o pedido de desculpas, argumentando que Suisha começou a briga, mas Su diz que ele não pode guardar rancor se realmente quer se tornar um top dog. Ele pergunta a Suisha o que a Jin pensaria se soubesse que ele esteve envolvido em uma briga. Esse pensamento faz Suisha estender a mão para Sakira, surpreendendo-o. Na incentiva Sakira a apertar a mão dele rapidamente. Sakira decide apertá-la, embora ache estranho, já que mal toca outras pessoas fora de uma briga. Os dois apertam as mãos com força, rangendo os dentes agressivamente, mas Su fica feliz, dizendo que a juventude deles está florescendo. Eles soltam as mãos, e os colegas de Sakira o cercam imediatamente. Eles o elogiam por acertar um golpe em Suisha e destacam sua flexibilidade ao aplicar o chute. Sakira percebe que as pessoas têm sido muito gentis com ele desde que se mudou, ao contrário de como era antes. De repente, seus colegas percebem que ele está calado e se perguntam se o sufocaram até a inconsciência. Mas Sakira informa que não pode ser sufocado. Um estudante mais velho de repente informa que eles estão indo para fora. Sakira fica irritado por ter que sair logo depois de entrar no prédio. O veterano manda todos irem para o pátio da escola, e a Agi os repreende por demorarem tanto para chegar lá fora. Sakura reconhece Iraji do dia anterior, quando ele salvou Kadorra no café. Iraji subitamente corre até Sakira e o arrasta para fora da multidão, repreendendo-o por não ter mantido em segredo o fato de ter visto Kadorra no dia anterior. No entanto, Sakira fica mais irritado com o fato de Iraji estar cuspindo nele enquanto fala. Iraji explica que, se outros descobrirem que Kadorra esteve em perigo, isso pode levar a várias situações desfavoráveis. Ele pede a Sakira que mantenha segredo e não conte a ninguém sobre os eventos do dia anterior. Como ameaça, diz que começará a tossir substâncias desagradáveis se Sakira falhar em cumprir sua promessa. Ele também informa que se registrou sob o comando de um general muito poderoso, deixando Sakira surpreso. Sakura volta para a multidão, e na pergunta sobre a conversa, Sakira apenas diz que não aconteceu nada. Na se pergunta que tipo de pessoa Iraji é, Sakira explica que Iraji tende a se estressar até ter dores de estômago e precisar tomar remédios. Na anota isso, o que parece estranho para Sakira. Na informa Sakira que Iraji é um dos 4 Devis de Bin, que são generais atuando como capitães de turma pelos 3 anos. Sakira imagina que eles são o primeiro pelotão sob os generais, mas Na explica que há 4 esquadrões sob o comando deles, Tamon, Joku, Zashu e Komoku.
Ele também menciona que ambos fazem parte do Esquadrão Tamon. Iraji ordena que todos se dividam em grupos de 4 ou 5 pessoas. Ele avisa que um veterano será designado a cada grupo e encoraja-os a seguir a liderança desses veteranos para aprenderem o que precisam. Iraji diz a Sakira e seu grupo para segui-lo, mas Sakira hesita, pois não sabe para onde estão indo. Iraji explica que eles vão patrulhar a cidade. Durante a patrulha, Sakira se pergunta por que Suisha está em seu grupo, e Iraji explica que foi um pedido de Yumiya para manter os dois sob observação. Iraji percebe que Suisha e Sakira já brigaram antes, e Sakira informa que foi Suisha quem deu o primeiro soco. A tensão cresce, e Iraji os separa, mandando que caminhem em direções opostas para evitar conflitos. Sakira fica entediado, reclamando que estão apenas caminhando em vez de defender a cidade contra possíveis invasores. Iraji explica que se tornariam ofensivos ao fazer isso e tenta ensinar Sakira a importância da patrulha. Ele menciona que, só por usarem os uniformes, podem intimidar gangues menores enquanto caminham. Caso entrem em uma briga, será em autodefesa, pois eles não precisam dar o primeiro golpe. Sakira ignora o discurso de Iraji, chamando-o de chato, mas Iraji aponta que Sakira só gosta de brigas e não é muito fácil de agradar. De repente, Iraji percebe um homem mais velho subindo uma escada de serviço e corre para avisá-lo a descer antes que se machuque. Ele chama sua equipe para ajudar o homem, que agradece e conta que sua loja sempre é vandalizada, mas que isso tem acontecido com menos frequência ultimamente. Na fica feliz por poder ajudar, mas Sakira se irrita por ter que pintar uma parede para um senhor. Depois de terminarem o trabalho, Iraji informa ao homem que tudo está pronto, e ele os recompensa com doces como forma de agradecimento. Iraji simpatiza com Sakira, reconhecendo que ele só se diverte quando está brigando. Iraji explica que eles também já foram masoquistas como Sakira, mas acabaram encontrando diversão em ajudar os outros. Eles continuam patrulhando as ruas até pararem em um túnel sob os trilhos do trem. Sakira percebe que as barras ficam além daquele ponto. Ele olha para a arte nas paredes e a considera feia, mas não adverte para não fazer comentários assim, dizendo que as paredes têm ouvidos. Na informa que eles estão na fronteira entre o território de Bofin e de um time rival. Ele avisa Sakira para não causar problemas além dos trilhos, pois as regras mudam daquele lado. Ele menciona que o time rival é chamado de Cabeça de Leão e que acredita que a força é tudo. Sakira se interessa pelo lema deles. De repente, eles percebem um estudante do ensino médio correndo em direção a eles, vindo do território do Cabeça de Leão. Iraji percebe que o garoto não conseguirá atravessar os trilhos a tempo e escorrega. Sakira e Suisha rapidamente correm para ajudá-lo, derrubando um dos membros do Cabeça de Leão que estava perseguindo o garoto. Na fica surpreso por eles estarem interferindo no território inimigo, mas Sakira e Suisha explicam que foram os inimigos que invadiram, já que o garoto era de Bofin. Os outros dois membros do Cabeça de Leão, Kuruma e Ara, começam a zombar de seu colega por ter sido derrotado com um único golpe. Sakira se surpreende com a atitude deles, mas outro membro do Cabeça de Leão aparece na cena, deixando todos apavorados. Os outros se curvam enquanto o novo integrante se aproxima e começa a falar. Eles explicam que vieram verificar a situação porque viram que um dos companheiros deles foi lançado longe. Iraji fica tenso, pois o segundo em comando da Cabeça de Leão, Tagami, apareceu. Tagami quer saber o que os membros de Bofin estão fazendo em seu território, mas de repente percebe o corpo de seu camarada caído no chão, o que o surpreende. Iraji informa a Tagami que o membro dele estava perseguindo um integrante de Bofin, e Tagami se pergunta se foi Sakira e Suisha que derrubaram seu homem. Sakira fica surpreso com a atitude descontraída de Tagami e percebe que ele é realmente alguém a ser respeitado. O membro caído de repente recobra a consciência e fica furioso por membros de Bofin terem interferido em assuntos do território deles. Ele continua reclamando, mas Tagami o agride subitamente, irritado com a fraqueza do próprio subordinado. Iraji pede para Tagami parar de machucar um membro de sua equipe, mas Tagami informa que ele não faz mais parte da Cabeça de Leão. Tagami explica que apenas os fracos perdem, e que a Cabeça de Leão não precisa de pessoas fracas. Su, que já havia ouvido falar dessa cultura da Cabeça de Leão, não fica nada satisfeito em vivenciá-la pessoalmente. Sakira comenta com Tagami que a regra da Cabeça de Leão é ridícula, pois eles afirmam que força é tudo. Tagami pergunta se Sakira está se sentindo superior por derrotar um fraco, mas Sakira responde que está apenas decepcionado por eles serem tão fracos.
Os membros da Cabeça de Leão esperam que Tagami ataque Sakura por sua insolência, mas Tagami, interessado no cabelo de Sakura, deixa a situação passar. Tagami fica irritado com a rapidez com que Sakura fala, mal conseguindo ouvi-lo, e decide enfrentá-lo em um local apropriado. Na começa a entrar em pânico, certo de que as ações de Sakura e Suisha levarão a um conflito, mas Suo acalma. Iraji toma seus remédios para se acalmar enquanto Na repreende Sakura por provocar Tagami, afirmando que, de outra forma, ele poderia ter ignorado o chute. Iraji, no entanto, explica que Tagami não teria deixado passar, pois é o mais territorial entre os membros da Cabeça de Leão. Na fica desanimado com isso, mas Iraji se desculpa por não ter agido primeiro durante o conflito. Ele orienta os outros a voltarem para a escola e chama Sasaki, o estudante do ensino médio, para acompanhá-lo. Quando voltam à escola, Sakura nota a expressão de Iraji e fica surpreso ao vê-lo com tanto medo de relatar o ocorrido a Yumiya. Ele se pergunta como Yumiya é, já que parecia tão tranquilo no alto-falante. Iraji abre a porta do local onde está Yumiya, e todos ficam surpresos com o ambiente. Iraji se aproxima de Yumiya, que está animado com o quão bem suas berinjelas estão crescendo. Ele decide fazer um churrasco com os membros da escola para comemorar. Sakura observa que Yumiya se comporta como uma criança do ensino fundamental cheia de adrenalina e se pergunta se ele é realmente forte. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.